Bom dia, bom dia, aleluia. Eu vou deixar ali na cruz, eu vou renunciar ao pecado, renunciar ao velho homem. Eu vou deixar na cruz tudo que passou, Senhor, tudo que ficou para trás, porque hoje o teu amor me chama, porque hoje eu entendo o sacrifício da cruz e sei que seguir ao Senhor é renúncia, Senhor. Eu sei disso hoje, Pai. E eu dependo desse amor. Eu dependo do seu amor, Senhor. Mais que tudo. Aleluia. Oh, Deus, eu dependo. E eu confio que o seu amor tem poder para curar as minhas dores, para me transformar. Amém? Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre renúncias. Renunciar. Porque seguir ao Senhor é renunciar. E nós vamos estar falando sobre isso. Renunciar a algo significa escolhas. Quando renunciamos a alguma coisa, deixamos outras para trás. E nesta manhã, nós vamos estar falando sobre o preço da renúncia. Então, eu gostaria que você abrisse lá em Lucas 14. Nós vamos ler do 25 ao 27. Que o Senhor fala assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe. Era uma grande multidão que acompanhava Jesus. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs, e ainda não aborrecer a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus fala para uma multidão, mas daquela multidão, ele diz que para ser discípulo dele, eles precisavam renunciar a algumas coisas. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Forte isso, né? Muito forte. Nesse trecho, ele dirigiu-se a uma multidão. Ele estava querendo dizer, existe dois tipos de pessoas que seguem a Jesus. As multidões e os discípulos. E é lógico, para ser discípulo, a pessoa precisa estar mais próximo, estar mais íntimo, abrir mão de muitas coisas. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim. Vocês lembram que juntamente com Jesus, dois ladrões carregaram as suas cruzes também até o monte Gólgota. Eles subiram com o Senhor e foram crucificados, um de cada lado. Mas só Jesus abriu mão da vida dele por nós. E por isso nós estamos aqui hoje. Carregar a cruz, até o ladrão carrega. Abrir mão de algo, de alguma coisa, em favor de outro, isso é que é difícil. Muitas vezes, a nossa luta é dentro da nossa própria casa. Quando um se converte, ele enfrenta guerra, ele enfrenta lutas, ele enfrenta impedimentos para vir à igreja, para servir ao Senhor.
Eu lembro que muitas vezes eu chegava na minha casa, a porta estava trancada e eu tinha que dormir no carro, porque eu tinha ido à igreja. E hoje nós vamos falar sobre escolhas, sobre renúncias. O que você precisa renunciar para ser discípulo? Toda escolha traz uma renúncia. Todo sim traz um não. Quando escolhemos uma profissão, nós estamos abrindo mão de outras, né? Não é assim? Você escolhe ser, por exemplo, o médico, você abriu mão das outras. Tem gente que exerce 2, 3, 4 profissões, mas não dá para exercer todas. Olha os exemplos dos atletas, né? Às vezes eles renunciam à família e até o país para treinar, para especializar, para atingir o alvo. Os músicos, eles renunciam tempos livres para passar várias vezes o mesmo trecho de uma canção. E assim é com os dançarinos, com os atores, com os cantores. Eles abrem mão de algo em favor de outro. O preço de ser discípulo é alto. Por isso, precisamos calcular cuidadosamente se queremos ou não colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas. Lá em Mateus 16, do 21 ao 24, depois você lê, Jesus começa dizendo assim para os seus discípulos: olha, está se aproximando o dia da minha morte. Está se aproximando o dia da minha humilhação. Eu vou sofrer escárnio. Eu vou ser humilhado. E Pedro é o primeiro que se manifesta, né? Ele pula na frente e vai logo dizendo: tem compaixão de ti mesmo, Senhor. Não, isso não vai acontecer com o Senhor, não. Para de ficar falando essas besteiras, essas asneiras. Esta afirmação de Pedro, na realidade, ela expressa a ideia da humanidade, a mentalidade carnal nossa. Esse é o nosso pensamento. Como assim? Pensa em você. Imagina, você que precisa ser feliz. Esquece o resto. O importante é você. Nós vivemos assim, sabe? O importante é que eu esteja feliz. Você se casou dizendo que é uma nova, é uma só carne. E no meio de tudo você fala assim, não, o importante sou eu. É a minha felicidade. Eu não estou sendo feliz, eu estou sufocada nisso. A gente é assim. Nós vivemos buscando nossos prazeres e nossos sonhos. O egocentrismo, a autodefesa. Esse é o caminho do mundo, né? O mundo pensa assim. Mas Jesus veio na contramão de tudo isso. A filosofia do mundo é: salve-se a si mesmo. Seja feliz. Uma coisa que alguém pode ser feliz isolado numa ilha, né? Uma coisa que alguém possa ser feliz sem ter ninguém por perto, né? Mas Jesus vem e diz: sacrifica-se a si mesmo. Sacrifica a si mesmo. Era o que ele estava dizendo. E hoje, o evangelho que é pregado é esse, sabe? Salve-se a si mesmo.
Você é importante para Deus. Não estou dizendo que você não é. Você é o centro de tudo. Você que precisa ser feliz. Você não precisa abrir mão de nada para ser feliz. Eu fico pensando, né? As pessoas não querem negar prazer algum para elas. Aí eu lembro de Salomão, né? Quando ele diz: não neguei bem algum a minha alma. Tudo que eu desejei, tudo que eu pensei, eu tive. Eu fui atrás, eu busquei. Todos os prazeres carnais, eu não deixei. Eu não neguei nada para minha alma. E nada disso foi suficiente para fazer com que o homem mais sábio da terra, mais rico, mais nobre, terminasse a vida dele depressivo, doente, perdido. Ele não negou bem algum a tua alma. E o evangelho que se prega hoje é esse, né? Eu nasci para vencer, eu posso todas as coisas, eu sou cabeça e não cauda. Pouco se tem falado em sacrificar-se por alguém, em negar suas vontades ou abrir mão dos seus próprios interesses. Existem 3 condições para ser discípulo de Jesus. A primeira é negar-se a si mesmo. Segunda, tomar a cruz. Terceiro, seguir a Jesus. Negar a si mesmo. Não, não significa abrir mão de todos os seus sonhos. Não, ninguém está falando aqui para você parar de sonhar, de ter objetivos. Não. Mas sim alinhar os seus sonhos com os sonhos de Deus. Só que quando isso acontece, com certeza, muitos sonhos nossos serão anulados. Até porque os sonhos de Deus, para mim, para minha vida, sempre serão melhores e maiores que os meus. Eu tenho plena certeza disso. Eu tenho plena certeza disso. Renunciar-se a si mesmo é abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Dizer não à sua própria carne, e sim aos propósitos de Deus. Lá em 1 Pedro 4, se conseguir abrir, 1 Pedro 4, no versículo 2, está dizendo assim: para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo a concupiscência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo do passado da vida, nós fizemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachareias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatria. E não achando estranho, não corredes com ele no mesmo desenfreamento de dissoluções, blasfemando de vós. Antigamente, nós vivíamos segundo a carne. E ele diz assim, olha, agora nós vamos viver segundo a vontade de Deus. Um dos exemplos, quando a gente sabe que a gente renunciou à carne, renunciou ao nosso eu,
Por exemplo, uma briga no trânsito, né? Sabe? Quando alguém te dá uma fechada e ao invés de você xingar, você perdoa. Outro exemplo, quando alguém te trata mal, trai, ou não retribui o seu amor, o seu carinho, e você perdoa. Você está renunciando a você mesmo. Outra renúncia. Eu estou morrendo de sono, eu cheguei cansado. Eu quero dormir, o meu maior sonho é, né? Minha maior vontade é tomar um banho e deitar. Mas você abre mão disso para ler a Bíblia e orar. Entendeu? Renunciar às suas vontades, à vontade da carne. Lá em Romanos 15, abre lá, se você puder. Romanos 15, versículo 2 e 3. Ele está falando assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nossa, Paulo era demais, né? Portanto, cada um de nós agrade ao seu próprio, no que é bom para edificação. Aleluia. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas do fraco. Paulo nos encoraja a uma vida de abnegação, de renúncias, considerando pelos outros. Especificamente, ele se refere ao dever dos membros mais fortes para com os mais fracos no corpo de Cristo. Romanos 12, se você abrir lá, do 17, fala assim: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. A ninguém torneis mal com mal. Aquele que te trata mal, que te traiu, que não retribui o seu carinho. Não é olho por olho, dente por dente, mais. Essa era a sua antiga natureza. A sua nova natureza é essa. Eu sou forte. Eu vou suportar o fraco da fé. Eu não vou pagar o mal com o mal. Amém? Existe renúncia em várias áreas, né? Aliás, a primeira igreja, o nosso maior bem é a nossa família. Mas nós vamos ver pessoas que tiveram que renunciar às famílias para seguir a Jesus. O primeiro exemplo que ela deu foi de Abraão, né? Abraão, que vivia lá em Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, era um comerciante bem-sucedido, bem estabelecido, rico. Ele fazia estatuetas, né? Idolatria. Ele não conhecia esse Deus. Ele tinha essa referência de Deus através da mãe. O pai não conseguiu abrir mão do desejo de enriquecer e renunciou aos valores que ele tinha, o pouco valor que ele tinha. Mas Abraão não precisava ouvir aquele convite. Ele não conhecia esse Deus, mas ele ouviu.
o chamado do Senhor: sai daí, Abraão, sai da sua parentela e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não saiu de lá com a promessa de um emprego, de um lugar para fazer o comércio dele, ele não ouviu nada disso. Ele só ouviu uma voz de um Deus que ele não conhecia, chamando ele para uma terra que ele não imaginava onde era. E ele abriu mão de tudo ali para obedecer à voz do Senhor. E por mais uma vez, quando ele já estava na terra, estabelecido, engraçado que quando o Senhor o chamou, ele já tinha, idade, não tinha filhos. E o Senhor falou: vou te fazer pai de multidões. Ele creu na promessa e saiu da terra dele. Abriu mão, renunciou para ser discípulo, para sair do meio da multidão. Ruth, a Ritinha, citou Ruth também. Ruth era nora de Noemi. Noemi, um tempo que houve fome na terra dela, ela e o marido e os 2 filhos foram para uma terra estranha. Lá tinha comida. Eles não ouviram nada. Eles ouviram a própria necessidade. Sair da terra onde eles estavam, onde havia grande fome, para ir para um lugar onde tinha o que comer. Só que chegando lá, você sabe o que aconteceu. Ela ficou viúva. Os filhos delas haviam se casado com as moças moabitas. Eles também morreram. E ficou ali naquela terra estranha 3 mulheres, viúvas e sozinhas. Chegou uma hora que Noemi falou: olha, eu não tenho mais nada para fazer aqui. Eu vou voltar para minha terra. Ouvi dizer que lá agora está bem. Ouvi dizer que agora lá tem comida. Eu vou voltar. E ela tinha ali 2 noras, também viúvas. E ela vira para as 2 e diz assim: olha, eu vou embora para minha terra. Obrigado por vocês ficarem comigo até agora, mas eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Sou velha, não vou ter mais filhos. E mesmo se tivesse, até eu ter filho e eles crescer, para vocês se casarem com eles, não vai dar certo. Vão embora para a casa de vocês, casem-se de novo e sejam felizes. E aí, as 2 falaram: não, nós vamos com você para a tua terra, nós não queremos te deixar aí sozinho. Noemi disse: não, queridas, vocês ficam. Vocês podem casar e ter filhos. Porque ambas não tinham tido filhos, dos filhos de Noemi. Só que, para surpresa dela, Ruth disse: não, Noemi. A outra votou. Mas Noemi, órfã, voltou. Deu um beijo na sogra dela e foi embora. Porém, Ruth grudou em Noemi como um chiclete. E ela disse: vai com a sua cunhada,
Fica entre o seu povo, os seus deuses. Volta tu também. Mas Ruth disse para ela assim: não insiste para que eu te deixe, para que eu me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que você pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morrer, ali eu também vou morrer, e serei sepultada. Me faça assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa, que não seja a morte, me separar de ti. Ah, aquela jovem abriu mão ali do conforto da casa dos pais, até ela encontrar um varão. Abriu mão da descendência dela, abriu mão da mãe, do pai, para seguir a sogra. O resto da história eu não vou contar, senão fica muito longo, mas eu posso resumir para você. Ruth se casou com Boaz e teve Obed. Obed foi pai de Jessé, que é pai de Davi. Ruth largou a casa, a família, a mãe, o pai, para fazer parte da descendência do Messias. Ela entrou na genealogia do Deus Todo-Poderoso, quando ela abriu mão da família dela. Renúncias. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ela falou de renúncias materiais também, né? O capitalismo hoje, moderno, tem levado as pessoas de verdade a valorizar mais o ter do que o ser. Eu tenho, eu possuo, não eu sou, eu sinto. Aí ela deu dois exemplos também de renúncias materiais. A primeira renúncia material que ela deu foi um exemplo de Levi. Sabe, Levi, o chamado Mateus? Ele era cobrador de impostos. Ele tinha um emprego master. Ele era o emprego sonhado por nós hoje, sabe? Fiscal da Receita. Um salário lá em cima. Mas quando ele teve o encontro com Jesus, ele percebeu que ele tinha uma riqueza, que ele tinha encontrado uma riqueza maior do que a coleta do dinheiro. Uma riqueza onde o ladrão não rouba, as traças não corroem. Aleluia. E ele largou tudo. Porque além dele ser cobrador de impostos, ele ainda era corrupto, né? Ele ainda cobrava mais. Ela falou sobre o profeta Eliseu. Estava ali, né? Engraçado, quando Elias o chamou, a Bíblia deixa bem claro que ele estava com 12 juntas de boi. Isso já era para a época sinal de muito dinheiro, uma família abastada. É o dono de uma indústria muito potente. Mas quando o profeta Elias joga a capa sobre ele e Elias fala: ó, você sabe o que te aconteceu aqui, vai, não demore. E ele foi. E ele pegou as 12 juntas de boi, a madeira que servia para juntar 12 juntas de boi. Na realidade, cada junta de boi são dois bois, né?
Então ele tinha ali 24 bois. E tem aqui naquela madeira que prende um boi no outro, né? Ele pegou aquela madeira, fez uma fogueira, matou os bois, fez um churrasco, uma festa de despedida, renunciou a tudo aquilo, a família, só pediu para dar um beijo nos pais e seguiu o profeta. Renúncias para ser discípulo. Aleluia. Abrir mão, renunciar, é aprender a doar. Aí a Rita deu até um exemplo que ela falou que aprendeu comigo a presentear, a entregar, né? Eu vejo, às vezes, com muita tristeza, alguns grupos que eu participo, de venda, de troca, de fala assim, eu estou desapegando disso. Desculpa, meu irmão, desapegar não é vender. Desapegar é dar. Tá desapegando? Custa tanto. Não, desapegar é dar. Perdão. Não fala desapegar, fala tô vendendo então. Estou desapegando e custa tanto. Quando eu digo desapegando, eu estou dando. Eu estou presenteando. Quando nós presenteamos alguém, nós estamos dizendo que aquela pessoa vale mais do que nós temos. Fazer doações como atitude de gratidão por tudo que temos. Mas fazer tudo isso sem esperar nada em troca. Sem esperar ser presenteado também. Ela falou de renúncia de prazeres. O hedonismo é uma filosofia de vida que prega que cada pessoa deve satisfazer todas as suas vontades. Hedonismo. E eu já citei, né? O ato de Salomão. Dele falar, não, se alguém praticou o hedonismo, foi Salomão. Era a busca incansável por se sentir bem, colocando valores, coisas, viagens, roupas, joias, procedimentos estéticos, buscando prazer de qualquer forma, a satisfação pessoal, a busca pelo corpo ideal, pelo rosto aceitável. O homem moderno, ele não mede esforços para isso. Drogas, sexo desenfreado, festas, baladas, exercícios físicos exaustivos, procedimentos estéticos, tudo isso para não negar nenhum prazer à sua alma. E as consequências quando esses desejos não são atingidos, nós vemos aí, né? Uma insatisfação, uma frustração, um desespero, a depressão. E quantas vezes chegam-se ao suicídio? Ela falou dois exemplos, né? De pessoas que renunciaram ao prazer, negaram o prazer para eles. Primeiro foi José do Egito. Quando ele renunciou, quando ele não aceitou
os assédios da esposa do seu senhor. Quando ele disse não ao desejo da carne. Porque pensa bem, não era fácil. José era um jovem, com os hormônios na flor da pele, virgem, porque sim, se guardavam para o casamento, só se conheciam quando firmavam o compromisso do casamento, cheio de curiosidades, uma mulher linda, cheirosa, bem vestida. Você acha que foi fácil para José resistir àquela mulher? Não, não foi fácil. Mas ele sabia que o Senhor tinha algo maior guardado para ele. Que a consagração de sua vida era necessária para que no futuro ele pudesse se tornar o governador do Egito. Outra renúncia foi de Daniel, né? Também jovem. É engraçado que são jovens, né? São pessoas que você fala assim, não tem juízo. Ah, fez sem saber. Daniel era mais jovem ainda, ele era adolescente. Mas quando chegou na Babilônia, que ele foi levado escravo, ele sabia dos valores dele e não abriu mão. Aí ele não renunciou aos valores dele. O que mais, o que mais um plebeu desejava era se assentar à mesa do rei. Era comer as iguarias que o rei comia, os manjares, os bolos, os pratos deliciosos, os vinhos. É o que mais as pessoas queriam, poder estar na mesa do rei. E aquele menino teve a oportunidade, foi convidado, era convidado, e disse: não, eu não quero comer dessa comida. Porque ele sabia que ali tinha comidas consagradas aos deuses, e ele não queria se contaminar. E disse não. E quando ele disse não, e o rei resolveu fazer o teste, depois de um tempo, a sabedoria encontrada naquele jovem era muitas vezes maior do que aqueles que comiam as iguarias do rei. Renunciar a si mesmo é ter a consciência que cada dia é uma guerra contra o velho homem e a nossa natureza atual. Cada dia é um dia de vitória. Lá em 1 Coríntios 10, 12 vai estar falando assim: assim aquele que julga está firme, cuide para que não caia. Né? Se hoje nós estamos firmes na fé, se hoje nós conseguimos renunciar ao velho homem, ao pecado, a gente tem que se cuidar. As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentaram. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que nós soframos tentações maior que nós possamos suportar. O Senhor não vai deixar que nós soframos tentações maior do que nós podemos suportar. Quando a tentação vier, combata com a palavra. Lá em Tiago 4, versículo 7, está dizendo assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele chegará a vós.
Para você resistir ao diabo, você precisa sujeitar e achegar-se a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. E para terminar, gostaria que você abrisse lá em Filipenses 2, no versículo 7, que para mim foi o maior exemplo de renúncia da história da humanidade. Fala assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tornando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e cruz. Aniquilou-se a si mesmo. Deixou de lado não a sua divindade, a sua glória, seus privilégios, fazendo-se semelhante aos homens. Ele abriu mão da sua glória, da sua majestade, do seu reino, do seu trono. Ele esvaziou-se de si mesmo e veio até nós em forma de homem, por amor à nossa vida. Tem ideia do que é isso? Nós sendo maus, pecadores. Aleluia. E foi de vontade. Ninguém o obrigou. Ele veio. E foi obediente até a morte de cruz. E muitas vezes, né, a gente fala, a tentação foi forte demais. Eu não resisti. Aqui está dizendo que ele não vai dar tentação maior que você possa resistir. Então que hoje, nesta manhã, você peça força ao Senhor para renunciar a tudo aquilo que não te deixa ser discípulo, que te coloca em condição de multidão. Multidão é aquela que só vem até o Senhor na hora que está pegando fogo, na hora que a água passou do pescoço, na hora que não tem mais jeito, sabe? Eles vêm atrás da bênção e não do abençoador. Fala, Senhor, eu não quero ser multidão, eu quero ser discípulo. Me diz o que eu preciso renunciar hoje, Senhor, para deixar de ser multidão e ser discípulo. Que nesta manhã o Senhor fale com você e você deseja ser discípulo do Senhor. Bom dia, queridos. Um ótimo final de semana. Em nome de Jesus. Amém? Bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente, nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?